Uma boa noite, amados irmãos, irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Êxodo, o capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 15 até o 17. Farás para o tabernáculo tábuas de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura. Cada tábua terá 2 encaixes travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Vamos orar. Amado e bendito Deus, a Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado mais uma vez, Senhor, por nos dar o privilégio de sentarmos neste lugar para Te adorar, para Te agradecer e também para receber a Tua palavra. Te pedimos, bendito Senhor, que nos aquiete debaixo do Teu falar, da Tua voz, para que a Tua palavra entre em nosso coração, derrame a vida, derrame do Teu poder, da Tua sabedoria, nos alimente, nos cure, nos liberte, nos restaure, Senhor, porque nós precisamos. Viemos a este lugar porque reconhecemos pela fé que o Senhor nos presenteou com a salvação em Teu Filho. Estamos aqui, Senhor, como um ato de fé, porque o Teu Espírito que em nós habita, nos impele, nos constrange. E por isso, Senhor, nós reunimos, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, o Teu poder, e que se derrame sobre nós, que o Senhor se revele a nós. Estamos lendo textos que só o Teu Espírito para derramar vida sobre eles em nossa mente. Nós Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus amados, nós estamos estudando sobre a edificação da casa de Deus. E estamos vendo nesta tipologia do tabernáculo. Porque o tabernáculo é uma figura desta grande edificação. Sabemos que do ponto de vista doutrinário, o assunto casa de Deus é um dos mais elevados. É um assunto que percorre toda a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Somente o Espírito de Deus para abrir-nos o entendimento, dar-nos a revelação. Porque o assunto casa de Deus na Bíblia, irmãos, é um assunto que a igreja precisa decididamente se debruçar, gastar tempo, oração, ouvir mesmo, agarrar essas verdades. Por quê? Porque se nós ignorarmos isto, nós iremos viver de maneira religiosa, nós iremos viver de maneira que não iremos agradar a Deus. Com absoluta certeza, nós iremos viver um evangelho de aparência, um evangelho de entretenimento, mas nunca viveremos um testemunho adequado. Nunca seremos a expressão de Deus na terra. Não há nada que Satanás talvez trabalhe com tanta intensidade para destituir, para destruir, como este assunto, casa de Deus.
Talvez este seja um dos assuntos que mais tem recebido ataques, agressões das trevas. Porque se Satanás consegue destituir da nossa mente, roubar do nosso entendimento, macular o nosso discernimento, comprometer toda a nossa visão da casa de Deus, o que vai sobrar? Nada. Todas as doutrinas estarão perdidas. Você vê Mateus capítulo 16. Até aqui o nosso Senhor não havia falado nada diretamente acerca da sua casa. E quando ele fala, ele sobe o Monte Hermon. E aqui é muito significativo, porque se você estuda sobre o Monte Hermon, você vai descobrir que ali no Monte Hermon começa as nascentes do Jordão. São 4 pequenos riachos. Esses 4 pequenos riachos, eles descem do Monte Hermon, aí formam o grande lago, ou chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, e é um lugar onde há muita vida. E depois ele percorre de maneira mais estreita e termina como Mar Morto. Significativo isso, não é, irmãos? Começa no Monte Hermon, 4 pequenos braços, percorre, descendo, aí depois vira o Jordão, aí do Jordão o Mar da Galileia, e do Mar da Galileia o Mar Morto. Curioso tudo isso, porque é uma grande lição aqui. Nosso Senhor sobe ali no Monte Hermon, aí ele vai fazer uma das maiores declarações, e talvez aquela que mostre para nós o antes, o durante e o depois do seu ministério. Por que que ele encarnou? Qual é a grande glória desta encarnação? O assunto é casa de Deus. Aí você vai ver que o nosso Senhor Jesus, ele faz uma pergunta para os discípulos: neste lugar, aqui nas nascentes do Jordão, que dizeis os homens que eu sou? Os discípulos fazem algumas exposições do que as pessoas diziam, que ele era um dos profetas, ou mesmo dos profetas, ou mesmo Elias. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração de Pedro é um grande fundamento. Porém, o nosso Senhor deixa claro que não foi uma declaração qualquer, que essa declaração, ela era uma revelação, não era uma declaração, era uma revelação. O Pai que revelou. O Pai revelou para Pedro que aquela declaração se tornou um fundamento. Quando ele diz: tu és o Cristo, aí o Senhor Jesus disse: não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Porém eu te digo, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, e aqui está uma grande controvérsia, é sobre essa palavra esta. No texto original grego, indica que o Senhor está falando a si mesmo, ele está olhando para si mesmo, ele está dizendo de si mesmo, sobre esta pedra. Então a grande palavra aqui é esta: sobre esta pedra. Nosso Senhor não estava se referindo a Pedro. No texto original, nosso Senhor diz assim: tu és um torrão, Petros, sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre uma rocha. A igreja está edificada sobre Cristo, como uma casa espiritual, cujo fundamento é esta eterna e bendita pessoa. Irmãos, é uma visão básica, aparentemente é uma visão básica, isto é, todos nós podemos dizer que a visão da igreja é o primeiro degrau daquilo que nós podemos chamar dos princípios elementares da vida cristã. Porque se você pega todos esses pilares,
O assunto igreja parece uma coisa muito simples, interessante, de maneira prática. É o assunto mais controverso dentro do contexto deste cristianismo degradado. Ontem eu estava vendo assim no jornal, que o teto de uma igreja caiu. Então o que é igreja na mente das pessoas? Uma parede onde as pessoas se reúnem. Por isso que as pessoas usam as frases: vou à igreja, eu estive na igreja, esqueci a minha Bíblia na igreja. Parece uma coisa assim, tão normal, tão simples. Não é, irmãos. Se a boca fala que o coração está cheio, significa que o nosso coração está em completa trevas de ignorância. Nós não vamos à igreja. É a igreja que vem a este lugar. E quando a reunião termina, o prédio fica e a igreja vai embora. É básico, é elementar. Porém, este é um dos assuntos onde a Bíblia discorre com uma riqueza de detalhes. Aqui no tabernáculo nós estamos vendo os detalhes espirituais daquilo que compõe, daquilo que é a casa de Deus. Eu chamo a atenção de vocês para esses 3 versículos, aqui em Êxodo capítulo 26, versículos 15, 16 e 17. No primeiro estudo, nós vimos as primeiras particularidades desta madeira de acácia. Então não vou ficar repetindo o que já foi falado. Nós já vimos alguns pontos importantíssimos sobre a madeira de acácia. O último ponto que nós estudamos é que esta madeira, ou estas tábuas, depois de arrancada, cortada, elas tinham que ser colocadas verticalmente. Isto é, nós somos edificados numa posição ascensional e não caídos. Nós não temos o direito de permanecermos caídos. O Senhor nos arrancou, como Ele arrancou essas tábuas, quando era uma árvore, em determinado lugar, elas foram cortadas, como também nós fomos cortados. Passamos pela carpintaria do Nazareno, nós que éramos tábuas tortas, agora o Senhor passou a lâmina da cruz, operou de maneira poderosa, nos cortando de todos os recursos daquilo que era o mundo, daquilo que era a carne, daquilo que era a velha natureza, daquilo que era de Adão. E agora, como tábuas, estamos sendo constituídos de maneira vertical. Eram 20 tábuas de um lado, 20 tábuas do outro, 6 tábuas atrás, e uma em um canto, outra em outro canto. 48 tábuas compunham o tabernáculo. Quando ministrei o primeiro assunto, eu mostrei uma ilustração para vocês como era esse tabernáculo. As tábuas eram colocadas uma ao lado da outra. Prestemos atenção em alguns pontos mais aqui. Versículo 16: cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimentos e 1 côvado e meio de largura. Vamos nos deter aqui. O número 10 é o número que fala de responsabilidade. Número 10 é o número que fala de responsabilidade. Podemos descrever de maneira espiritual assim: a responsabilidade do homem debaixo do governo de Deus. O que significa o número 10? A responsabilidade do homem debaixo do governo de Deus. Lembre-se, na primeira palavra, expliquei para vocês sobre o significado dos números, a importância dos números na Bíblia. Essa numerologia tem um grande significado espiritual. Graças a Deus, alguns irmãos passaram à nossa frente e puderam examinar isso com mais detalhe, com mais cuidado.
Então hoje nós olhamos e vemos toda essa riqueza. O número 10 é o número que fala de responsabilidade. Na matemática divina, você conta os números de 1 a 12. De 1 a 12, eles têm um significado distinto. Depois os números, eles são somados ou multiplicados. E eles vão adquirindo ainda mais e mais significados espiritual. Você pega o número 12, fala de completação. Quando você olha em Apocalipse, você vê o número 144 mil, que é o número múltiplo de 12. É 12 vezes 12 vezes 1000. Então como que você interpreta isso? Se o número 12 fala de completação, vezes 12 vezes 1000, fala da completação de todas as completações, ou a completação final da obra do Filho de Deus. É apenas um exemplo. O número 10 fala da responsabilidade do homem debaixo do governo de Deus. Aqui tem um quadro desse versículo 16. Preste atenção. As tábuas, a largura delas era de 1,5 côvado. Preste atenção, porque há detalhes que nós temos que observar aqui. O versículo 17: cada tábua terá 2 encaixes, travado um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Veja bem, cada tábua tinha 1,5 côvado. E, segundo o texto aqui, cada tábua tinha 2 encaixes, travado um com o outro. Antes de entrar nesses encaixes, vamos prestar atenção aqui, apenas em palavras. 1,5 côvado, travado. Vamos observar. O número 3 na Bíblia é o número que fala da triunidade divina. O número 3 é o número que fala da triunidade divina, porque Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Este número 3, que faz referência à triunidade divina, na verdade ele faz referência ao como de Deus. Porque a palavra unidade ou comunhão é a palavra que explica para nós o como é Deus. Alguém pode explicar Deus? Será que nós poderemos chegar ao fim de Deus? Nunca chegaremos ao fim, nunca vamos esgotar o nosso conhecimento dele. Ele é infinito. Deus não se permite dissecar. Porém, há uma palavra na Bíblia que nos revela como Deus sempre existiu. Esta palavra é comunhão, é unidade. Deus é uma unidade de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E como estas 3 pessoas sempre, eternamente coexistiram, como nós podemos entrar na eternidade passada e meditar sobre Deus, sendo que nós temos uma mente limitada, e diante deste assunto, mais limitada ainda? Nós não temos esta capacidade. Porém a Bíblia, ela nos dá esta palavra: unidade, comunhão. Esta palavra comunhão é a palavra que nos permite conhecer este como de Deus, como Deus existia, quando não havia nada, não havia ninguém, não havia nenhum anjo, não havia nenhum átomo, não havia luz criada, não havia nada, havia Deus. E aí entra esta palavra, comunhão. Ela explica o como de Deus, como Deus existia, como Deus coexistia. Ele coexistia eternamente na comunhão do seu Filho e do seu Espírito. E desta
visão eterna da Trindade, existem 3 palavras simples do nosso vocabulário, que nos permite entrar um pouco mais, para ver como era esta realidade de comunhão: vida, relacionamento e amor. Se você estudar os escritos dos evangelhos, em especial o de João, você vai tomar essas 3 palavras: vida, relacionamento e amor. São as 3 palavras que descrevem, que resumem para nós a realidade, a atmosfera espiritual do Evangelho de João. Todo o ensino do nosso Senhor no Evangelho de João pode ser sintetizado por estas 3 palavras. Essas 3 palavras, elas explicam para nós a realidade da triunidade divina na eternidade passada. Mostra para nós as atividades de Deus antes da criação. Comunhão, assim como glória e graça, são as palavras mais profundas da Bíblia. Aqui, neste versículo 16, vamos entender um pouco sobre isto. Se nós somos estas tábuas, como já lhes disse, eu não vou entrar em detalhe, porque o estudo passado foi sobre isso, foi sobre estas tábuas, como elas eram cortadas, o que significa madeira de acácia. Agora vamos entrar um pouco para dentro desse tabernáculo. O tabernáculo era constituído de 48 tábuas. E aqui você vai ver que cada tábua era de 1,5 côvado de largura, mas elas tinham que ser juntadas em 2 tábuas, 1,5 côvado mais 1,5 côvado, aí formava 3 côvados, porque na prática, eu e você somos como esta medida, nós somos 1,5 côvado. A vida cristã não é solidão, a vida cristã é comunhão. Você pode ser uma tábua de madeira de acácia, nós vimos isto, era uma madeira retorcida, uma madeira que fala da incorruptibilidade humana do Senhor Jesus, porque era uma madeira durável, uma madeira que suportava corrosão, tinha uma grande durabilidade, mas era uma madeira. Os vegetais na Bíblia, eles tipologicamente falam da natureza humana. Aqui descreve a nossa natureza humana, torcida, a nossa natureza humana problemática, mas veio o grandioso e eterno carpinteiro, e ele trabalhou pela obra da cruz na nossa vida, e nos fez agora tábuas do seu santuário, do seu templo, da sua casa. Veja, se você observar aqui no final, você vai ver que essas tábuas, elas eram revestidas de ouro. Tábuas revestidas de ouro. Ouro fala da natureza, da glória e do caráter de Deus. O cristão que nasceu de novo, ele tem uma compulsão por santidade, ele tem uma compulsão por conformação a Cristo. Apesar que a nossa carne batalha, apesar que a nossa natureza batalha contra isto, há uma terrível guerra em curso dentro de nós. Há uma grande batalha que é travada em nossa mente, no nosso coração. É a batalha da carne contra o espírito. Mas há um elemento novo. Se você pegar o número 48, ele é formado por 2 números, 6 e 8. 6 vezes 8, 48. O número 8 é o número da ressurreição. O número 8 é o número da ressurreição. O número 6 é o número do homem. E aqui você vê esta tábua
de acácia, revestida de ouro. Só foi possível a glória e o caráter de Deus ser transmitido para nós mediante a obra da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa da ressurreição, a garantia que nós temos da nossa salvação, da nossa transformação, da nossa glorificação, é porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, está à destra do Pai, e o escritor aos Hebreus diz que Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Então aqui está o significado do ouro, natureza e glória do caráter de Deus. Eu creio que todos nós, quando olhamos para o espelho da nossa alma, muitas vezes ficamos desanimados, porque ainda vemos muito da nossa própria natureza caída, da nossa carne, anelos distorcidos. Quantos cristãos olham para eles mesmos e se deparam com tantas fraquezas. Um detalhe aqui, irmãos, é possível isso sim. Agora o que não se pode admitir é o cristão olhar para tantas fraquezas e ver que essas fraquezas é um desvio de caráter, de comportamento e não atos que você tropeça, porque nós estamos suscetíveis a tropeçar. O que nós não podemos ser é tábuas caídas. Deus não edifica a sua casa com tábuas caídas. Deus edifica a sua casa com tábuas verticais. Então você não tem o direito de se contentar com as suas fraquezas. Nós temos que ter nojo da nossa carne. A nossa carne, para nós, é um inferno em miniatura. Nós não temos que nos deleitar nisso. Um cristão que tem o Espírito dentro dele, o Espírito tem liberdade de falar, o Espírito tem liberdade de se mover, com absoluta certeza, ele se sente compelido a amar santidade, ele é convencido a abandonar a obra da carne, por mais que ele lute contra ela, ele sabe que ele não tem força, mas o Espírito dentro dele o ajuda a vencer. Se você pega Romanos capítulo 7, já disse isso uma vez, repito, nunca é demais repetir, então repito, Romanos capítulo 7, veja quantas vezes a palavra Espírito aparece em Romanos capítulo 7, uma vez aparece a palavra Espírito em Romanos capítulo 7, e quantas vezes aparece a palavra eu? Olhe bem, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Deixe-me mostrar isso para você. São 7 vezes, mas vou mostrar apenas algumas vezes. Olha o versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De maneira alguma, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Olha o versículo 9. E eu, em outro tempo, vivia sem lei. Está vendo? Versículo 14. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Está vendo aí? Então, se você olhar 7 vezes você vai encontrar eu. Espírito, só uma vez, no versículo 6, aqui do capítulo 7. Agora, olhando o capítulo 8, você vai ver apenas uma vez a palavra eu, uma vez, no versículo 38, porém a palavra Espírito, 14 vezes. Não é curioso isso, irmãos? Não é uma didática linda do Espírito Santo? 7 vezes a palavra eu no capítulo 7. Como esse capítulo 7 termina? Paulo dizendo assim, miserável. A palavra ali é tão feia, irmãos, que eu não vou traduzir ela para vocês, mas em algumas versões talvez já esteja traduzida. Miserável homem que sou. Termina
com este quadro. Mas aí tem o versículo 25. Mas, graças a Deus por Cristo Jesus. Mas o quadro é este, de profundo lamento, de profunda tristeza, por causa deste este eu que não converte, este eu incorrigível, este eu que quer manter você uma tábua derrotada, uma tábua curvada. A casa de Deus não é edificada com tábuas curvadas ou caídas, mas com tábuas que estão colocadas verticalmente, ascensionalmente. Como diz Paulo em Filipenses 3, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Essa palavra soberana vem de um vocábulo do texto original que é anos, ascensional vocação. Nossa vocação é ascensional, é vertical, não é uma visão caída, de uma tábua prostrada. Ninguém deveria, como cristão, se contentar de ser um fracasso na oração, de ser um fracasso na palavra, de ser um fracasso na sua vida de santidade, de consagração. Ninguém. Você caiu, você errou, você fracassou, você não consegue se levantar na vida de oração, na sua vida de comunhão com Deus. Ninguém deveria ter prazer nisso. Nós temos que pedir: Espírito Santo, enche o meu coração, dá-me vida, porque se do contrário, sabe o que vai encher você? Carne. Gálatas 5,16. Andai no Espírito. Andai no Espírito. Aí ele vai dar uma lista dos 9 frutos do Espírito. E jamais satisfarei os desejos da carne. Ele vai falar sobre 9 itens que constituem as obras da carne. Então você observe isso com cuidado. Se nós não amamos andar no Espírito, podemos falar do Espírito, podemos cantar do Espírito, podemos usar chavões de retórica sobre o Espírito. Vamos ter uma vida cheia do Espírito, vamos andar no Espírito. Ó Senhor, dá-me teu Espírito. Tudo isso é falácia, tudo isso é balela, é tolice. Um cristão que ora pedindo a Deus para ser cheio do Espírito, ele deve estar com a ânsia, ele deve estar desesperado por isto. Como eu oro pedindo a Deus mais do seu Espírito, enquanto na prática eu passo o dia todo engordando a minha carne. Meus irmãos, o Senhor deseja edificar a sua casa com tábuas verticais, revestidas de ouro. Apesar de nós, apesar dessa carne, apesar de toda a capacidade que nós temos para pecar, Deus não nos abandonou. Ele pegou o seu Santo Espírito e enviou para fazer morada permanente em nós, para continuar a obra da redenção. A obra da salvação, ela já está terminada. Agora o Espírito está operando na obra dessa salvação, a santificação, para que um dia nós entremos na glória de Deus, na glorificação. Mas Deus não vai fazer com tábuas que se contentam em ficar prostradas. Que nesta noite você possa ouvir o Espírito de Deus falando ao teu coração. Mas vamos seguir nessa direção aqui. 1 côvado e meio. Olhe bem, irmãos, o quadro de comunhão que nós temos aqui. Como a comunhão é um item importante na casa de Deus. Como a questão da unidade é algo que se enfatiza tanto e com veemência quanto a casa de Deus. Relacionamentos profundos. Nós precisamos ser como essas tábuas, unidas e travadas. Travadas. Elas eram travadas embaixo, na terra. Olhe para isto. Travadas. 2 tábuas colocadas juntas, 3 côvados. Aí cada tábua era travada por 2 encaixes. Vamos buscar um texto que
amplifique, ilumine mais este assunto. Mateus capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 18. Na verdade vos digo que, se dois, olha os encaixes aí, dentre vós, sobre a terra, onde que os encaixes ficavam? Na terra. As tábuas vinham e encaixavam dentro dos encaixes. Está vendo aí? Aí ele ficava ali na terra. O que impedia que aquelas tábuas tocassem o chão eram os encaixes. Então aqui estavam as tábuas sobre aqueles encaixes. Se dois dentre vós sobre a terra concordarem, a ideia aqui é ser unido no pensamento, no sentimento. Unido no pensamento, unido no sentimento. Tiver concordância a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes a concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver dois ou três, eu vejo aqui o quadro muito claro, dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O significado, irmãos, desta tábua não era o fato dela um dia ter sido arrancada, ter sido trabalhada, esculpida, revestida de ouro. Ela só tinha significado quando ela estava encaixada em pé. O que adiantava ela estar revestida de ouro, ter passado por todo o trabalho e prostrada ali, caída? Nenhum significado. Muitos irmãos não estão percebendo isso. E a grande obra de Satanás é nos manter prostrados. Satanás nunca quer que você esteja numa posição vertical na edificação da casa de Deus. Você pode ter lido todos os livros sobre a edificação da casa de Deus, porém isso não diz nada. O meu conceito de casa de Deus não diz nada, é a realidade que tenho na casa de Deus é que fala alto. E qual a realidade que devemos ter na casa de Deus? Tábuas verticais. Pode ser revestida de ouro, mas está caída. É quando as tábuas eram colocadas nesse encaixe. O número 2 fala de testemunho. O número 3 fala de comunhão. Comunhão e testemunho. Nunca haverá um testemunho se não houver comunhão. Deixe-me mostrar para vocês aqui algo. Evangelho de João, capítulo 17. Todos nós sabemos que esta é a maior oração que já ocorreu em toda a história da humanidade. Não há nenhuma oração que se assemelhe a esta. Esta é a maior oração que existe. A oração do nosso amado Senhor Jesus. Em João capítulo 17. Olha o que ele diz. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nunca haverá testemunho sem a comunhão do corpo de Cristo. Haverá sim uma propagação de escândalos, de opróbrio, de vergonha, todas estas coisas que verdadeiramente envergonham o testemunho de Deus na terra. Irmãos e irmãs, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Deixe-me parafrasear esses textos. Diz que eles receberam com alegria a palavra que lhes foi ministrada. Eles tiveram uma profunda gratidão pela palavra que lhes foi transmitida. Aí diz assim, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43, em cada alma havia temor.
Diz que eles se reuniam com singeleza de coração para partir o pão, de casa em casa, caía na graça do povo. Os apóstolos realizavam prodígios e sinais. Por quê, irmãos? Eles acolheram a palavra de Deus com gratidão. Depois que eles acolheram a palavra de Deus com gratidão, eles perseveravam no ensino, na doutrina, perseveravam assiduamente, perseveravam constantemente no ensino. Eles se dedicavam. Essa palavra perseverava significa se dedicavam. Eles dedicavam assiduamente ao ensino dos apóstolos, a comunhão, partir do pão, orações. Meus irmãos, para edificar uma casa, um prédio como esse, precisa de muitas coisas. Muitas coisas. Precisa de um arquiteto, de engenheiro, de um mestre de obra, de pedreiros, serventes, pintor. Comprar todo o material. Aí você pensa em tudo: material hidráulico, elétrico, pintura, tudo isso. Não é muitas coisas, irmãos. Porém, para edificar a casa de Deus, só 4 coisas. 4 coisas. E tem 2000 anos que o Espírito Santo está aqui tentando ter essa casa. E nós atrapalhando. E nós lutando para não perseverar na palavra, lutando para não ter comunhão, desprezando a mesa do Senhor, fracos na oração. Eu fico pensando, por que Deus não desistiu de nós, irmãos? Porque nós merecíamos isto. Ou você acha que você nasceu um pecadorzinho eleito? Você nasceu um pecador merecendo o inferno, eu e você. Eu já nasci pecador condenado. Eu já nasci um pecador com os 2 pés no inferno. Foi Deus, por causa da sua misericórdia, do seu amor, Ele interviu na nossa história, irmãos. Que se dependesse de nós, já teríamos cavado de maneira profunda a nossa sepultura. Ele interviu, Ele veio, Ele te salvou. E a única coisa que Ele quer é fazer de você um santuário para Ele habitar. Todo dia, irmãos, a misericórdia do Senhor vem a nós. Lembra quando Jeremias fala lá em Lamentações: a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Eu fico pensando nessa frase: a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mas como que é possível isso? O que Jeremias está dizendo? Então vamos tentar ver o quadro. Este livro de Lamentações, ele é um livro que precisa ser lido de joelho, com o rosto no chão. Ele não é um livro para você sentar, cruzar as pernas, colocar um copo d'água, um copo de suco, aí você dá uma respirada e começa a ler Jeremias. Você não sabe o que você está fazendo. Um cristão que sabe o que significa aquele livro, ele precisa tirar a sandália dos pés, dobrar os joelhos. Às vezes você passa por esse livro, você não quer nem olhar, se você conhece. Você sabe, eu não posso ler isso aqui de qualquer maneira. No texto hebraico, sabe como chama esse livro? Lamentações. Os tradutores em português, eles não encontraram uma palavra que aproximasse do verdadeiro sentido deste livro, porque no hebraico é eka, significa horror, espanto, assombro. Imagina eu dizer para vocês que vamos abrir em Assombro capítulo 3, versículo 2. Vamos ler aqui horror, capítulo 1, versículo 2. Não seria estranho? Então eles colocaram Lamentações. Apenas ilustra de forma muito distante o verdadeiro significado desse livro. Então Jeremias, ele escreveu esse livro fora de Jerusalém, em um lugar onde o Senhor Jesus um dia subiu para morrer no nosso lugar. Ele escreveu esse livro lá no Gólgota. Esse livro foi escrito no Gólgota, onde o nosso Senhor sofreu os horrores dos nossos pecados. Então você consegue perceber? Aí ele diz assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu creio que para mim e para você, as misericórdias do Senhor, elas não se renovam a cada manhã. Não.
Paulo diz: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. A sua misericórdia veio, nos alcançou. A palavra misericórdia vem de um vocábulo em latim que significa misereu cardio, é tomar as misérias do outro e colocar sobre o seu coração. O Senhor já nos alcançou eternamente por sua misericórdia. Ele age conosco, é no seu amor. Mas o que significa as misericórdias do Senhor se renovar a cada manhã? É para aquele coração, como aquele povo que Jeremias escreveu. Todos os dias o Senhor vem, aquele cristão apostata, aquele indiferente, aquele que abandonou o Senhor. Aí todos os dias a misericórdia do Senhor vem a ele. Vou dar-lhes um exemplo. Judas. Lembre-se de Judas. 3 anos e 6 meses, Judas rejeitando Jesus. 3 anos e 6 meses, nenhuma palavra entrava, nenhum milagre colocava ele aos pés do Senhor. Tudo que ele viu, tudo que ele ouviu de Jesus, valia algo para ele de maneira particular. Tudo que ele ouviu, tudo que ele viu, despertou no seu coração um interesse. Quando ele viu Maria tomar aquele vaso de alabastro, que custava 300 dias do trabalho de uma pessoa, um perfume caríssimo. Imagine você trabalhar, o denário era o valor pago para um trabalhador durante um dia. Imagine você trabalhar 300 dias, juntar um dinheiro para comprar um perfume para alguém. Você está dizendo que aquela pessoa vale muito para você. E quando Judas viu aquilo, ele olhou e disse assim: poderíamos vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres. Na verdade, Judas não se importava com os pobres. A Bíblia vai dizer que ele era um ladrão. Ele roubava da bolsa, da tesouraria. Então, irmãos, veja o caráter deste homem. Nenhuma palavra entrou. Às vezes nós nos perguntamos: quantos irmãos estiveram no nosso meio, quantos irmãos ouviram esta palavra e eles não se arrependeram, eles não mudaram? Por quê? Olhe para Judas. Olhe para Judas. As misericórdias do Senhor se renovaram para ele todas as manhãs. Ele não quis. Até que um dia Jesus fez um ato. Em João 13, diz assim: tendo amado os seus, o amou até o fim. Isso estava incluído Judas. Naquele tempo que o nosso Senhor Jesus viveu aqui na terra, quando alguém queria fazer um jantar para uma pessoa que ele amava muito, ele cumpria um pequeno ritual. Primeiro, ele separava o lugar. Tinha que ser um lugar muito agradável. Segundo, ele escolhia algumas pessoas e os convidava também. E ele convidava aquela pessoa para aquele jantar. E não lhe dizia nada. Então estavam todos ali. E ficavam todos ansiosos para que em determinado momento ele pudesse manifestar quem naquela mesa era a pessoa especial. E como ele fazia isso? O dono daquela mesa pegava um pão, molhava no azeite e levava até a boca daquela pessoa. Naquela noite, a última noite do Senhor na terra, sabe o que ele fez? Antes da sua cruz, ele convidou os seus discípulos, estavam todos ali. Eles estavam se perguntando, dentre nós, quem é o maior? Quem é o melhor aqui? Ficaram ali entre eles. Sabe quem era o maior entre eles ali? Naquela mesa? Judas. E eles ficaram se perguntando, quem é o melhor? Quem que é o maior? Aí Jesus pega o pão lá e mostra para eles: olha, nessa mesa, vou dizer para vocês quem é o melhor. Judas. Essa era a ceia para Judas. Ele fez isso para Judas. Aquela mesa era a mesa para Judas. Ele pega o pão e coloca na boca dele e olha e diz: o que tiver para fazer,
faze-o depressa. É a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Mas Judas se importou com isso? Não. Irmãos, não vamos desprezar a misericórdia do Senhor. O que Ele está fazendo em nós, o que Ele tem em vista em você, o que Ele realmente está investindo na sua vida e tem investido, o que Ele tem feito, o que Ele tem derramado, o que Ele tem realizado. Nós temos duras lutas, e quem não tem? Este é o caminho da cruz. O nosso Senhor, Ele trilhou este caminho. Olha o livro de Lucas, do capítulo 1 ao capítulo 4, Ele viveu uma vida de cruz. E por que Ele viveu aquela vida de cruz? Para ter uma vida santa. Depois do capítulo 4 até o capítulo 9, 3 anos do seu ministério, Ele foi diante do Pai e viveu uma vida de obediência. Então, primeiro, santidade. Segundo, obediência. E depois, do capítulo 9 até o capítulo 24, Ele foi até a cruz e se entregou. Então você vê santidade, obediência e entrega. São 3 palavras que devem pesar no nosso coração nessa noite. E essas 3 palavras só podem ser construídas no nosso caráter pelo trabalho da cruz. Eu e você não temos condições, nós não temos nem força em nós, mas sabe o que Deus fez? Para destronizar esse Adão, que nos mantinha num cativeiro de condenação eterna, seu Filho encarnou. Ele viveu a vida do homem perfeito, por isso Ele é a nossa santidade. Ele foi o servo obediente até a morte, por isso Ele é a nossa obediência. Ele se entregou lá na cruz por nós, então Ele é a nossa consagração, a nossa entrega. Então o que o Espírito Santo quer fazer em mim e em você? Tomar a vida dEle e conformar em nossa vida, formar Cristo em nós. Esse Cristo em nós não pode ser um chavão, tem que ser o desespero do nosso coração. O desespero do nosso coração deve ser clamar a Deus e dizer: Deus, faz a obra em mim, por meio do Teu Espírito, através da vida do Teu Filho. Nós temos que orar e clamar ao Senhor: Senhor, torna Cristo minha vida, torna Cristo minha santidade, torna Cristo minha obediência, torna Cristo minha entrega. Nós temos que clamar. Do contrário, nós vamos ser tábuas prostradas. Nós nunca viveremos esta realidade dos céus na terra. Nunca seremos o santuário de Deus. Então, irmãos e irmãs, vamos voltar aqui para essas 2 tábuas, cada uma de 1 côvado e meio, falando de trindade. Se algumas vezes eu tenho saído fora dessa palavra, é porque o Espírito Santo quer, irmãos, não é porque eu quero. Sempre tenho trazido vocês de volta aqui, mas às vezes parece uma certa prolixidade, mas é porque o Espírito Santo quer. Mas olhe bem, Mateus 18, 18 e 19, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, se 2 dentre vós concordarem. Deixe-me colocar 2 textos aqui. O primeiro está em Lucas capítulo 10, versículo 1, quando o nosso Senhor comissiona aqueles 70, aí diz assim: depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou ir adiante da sua face. Isso está na Bíblia corrigida. Na Bíblia corrigida diz assim: ir adiante da sua face, de 2 em 2. Na atualizada não está, na corrigida está: ir adiante da sua face, de 2 em 2. Vamos adicionar mais um texto aqui.
Atos dos Apóstolos, o capítulo 8 e o versículo 1, está assim: Pedro e João subiam juntos ao templo. Subiam juntos, Pedro e João, dois. Isso fala de companheirismo, comunhão, unidade, cumplicidade, mutualidade. É o que Deus deseja mostrar. Não tem nenhuma possibilidade de haver um real testemunho de Deus entre nós, se não houver a verdadeira comunhão, a verdadeira unidade do Espírito. Este assunto era só para ser lembrado e não explicado, porque nossa vida deveria fluir desta realidade. Mas a igreja se perdeu tanto, irmãos, ela se distanciou tanto, que há necessidade que nós ensinemos sobre comunhão. Eu creio que ninguém aqui aprendeu sobre respirar. Ou todo dia você pega um manualzinho lá e fica olhando como você respira naturalmente. Assim também deveria ser a comunhão. A comunhão deveria ser algo bem natural à nossa vida de igreja. Comunhão. Porque é assim que a Trindade vive, é assim que é a realidade de Deus nos céus. E a realidade de Deus nos céus deve ter esta expressão na terra, dessas tábuas unidas, desta igreja unida. Nós temos nossas diferenças, nós temos as nossas diversidades, porém somente o Espírito Santo toma pessoas com temperamentos diferentes, disposições diferentes. Nós somos diferentes em várias esferas, e o Espírito Santo consegue fazer disto uma unidade. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, ele vai usar a questão orgânica do corpo, para poder falar sobre a unidade da vida da igreja, como cada membro deve operar, cooperar. Ninguém deve ser aquilo que não é, e nem desejar fazer aquilo que não lhe foi confiado. Cada um de nós precisamos operar de maneira eficaz, trabalhar de maneira eficaz, de maneira eficaz, mediante o Espírito Santo, a capacidade do Espírito Santo, seja nos dons, seja nos ministérios, seja nos serviços. Nós devemos cooperar, movidos pela unção, pela presença, pela vida e pelo poder do Espírito Santo. Não é uma coisa de suor, não é uma coisa de capacidade, é de unção, é de vida. Isto é unidade. Isto é unidade. Meus irmãos e irmãs, deixe-me ler só um texto e aqui nós vamos terminar. Efésios capítulo 4 e os versículos 1 a 3. Deixe-me ler rapidamente esses textos e aqui vamos terminar. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3. Esta palavra começa com uma frase muito forte: rogo-vos. É uma frase muito forte. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação a qual fostes chamado. Há um princípio que governa a interpretação desta epístola aos Efésios, e que Paulo coloca uma sentença e depois ele discorre sobre ela. Aqui ele coloca uma sentença: vocação celestial. O que é andar do modo digno da nossa vocação celestial? Aí ele vai dizer, com toda humildade. A tradução dessa palavra significa um senso profundo de insignificância, de saber que eu não sou nada. Não adianta você tentar vestir uma roupa humilde, porque a humildade deve ser de quem está dentro da roupa. Não adianta você querer cultivar um rosto humilde, porque na verdade humildade é uma questão de espírito. Não confundam humildade com essas práticas ou comportamentos. Humildade é uma obra do Espírito em nosso espírito.
Às vezes você encontra um mendigo na rua, você diz, aí está uma pessoa humilde. Pode ser que ele esteja na rua porque não é humilde. Não confundam isto. Às vezes você olha um irmão, e você vê, olha, não tem nada. É um coitado. Coitado não é humilde. Humildade é a beleza da santidade da vida de Cristo. Humildade era aquilo que Adão tinha antes de pecar. Humildade tem a ver com um traço inerente à pessoa do nosso Senhor. Não é uma virtude que o homem ganha de si e por si mesmo. Humildade é um traço evidente de que Cristo está sendo formado em nós. E quando Cristo está sendo formado em nós, esse senso de que por nós mesmos não somos nada, isso esmaga o nosso coração. Isso esmaga. Porque é contra isso que você vai perceber que você luta todo o tempo. Isso é algo que você está combatendo sempre. Sempre nós estamos em disputa com os irmãos, sempre nós estamos tentando tomar o lugar do outro, sempre estamos querendo fazer mais e chamando atenção para o que fazemos. Então você vê que essa palavra, ela examina todo o nosso ser, ela examina tudo que nós fazemos. Aí a gente toma essa palavra humildade, de qualquer maneira. A única pessoa que foi por excelência humilde nessa terra foi o nosso Senhor, porque Ele, sendo Deus, não usurpou o fato de ser Deus. Quando Ele poderia reivindicar poder sobre alguma coisa, Ele não fazia isso para a sua glória, mas para a glória do Pai, fazia na vontade do Pai pelo Espírito Santo. Este é o nosso Senhor. Se tem uma palavra que esmaga o nosso ego incorrigível, é a palavra humildade. Ele diz assim, com toda humildade e mansidão. A palavra mansidão aqui é muito significativa, tem a ver com elegância, cortesia, delicadeza. Um texto que interpreta melhor para nós é Tito capítulo 3 e o versículo 2, quando ele diz assim, não difame a ninguém, não fale mal do seu irmão, nem seja maldizente, mas cordatos, dando prova de toda cortesia. Essa palavra, mansidão, equilíbrio para com todos os homens. Aí diz com toda mansidão, longanimidade. Um texto que nos ajuda a entender longanimidade é Tiago capítulo 5, versículo 1, onde tem a palavra paciência. Irmãos, tomai como modelo de sofrimento e da paciência os profetas. Paciência, longanimidade, aquele que não julga apressadamente. Aí outra palavra muito importante, suportando-vos. Essa palavra aqui, suportando. Esta palavra traz a ideia de sustentar, de carregar, suportando-vos uns aos outros. Então a gente entende que suportar é tolerância. Tem um irmão que você suporta ele só para você não naufragar na fé. Isso não tem nada a ver com essa palavra. Tolerância não é a palavra usada aqui. A palavra aqui é carregar. Você detectou que o irmão tem uma fraqueza, que ele tem uma falha, então não exponha ele, coloque ele sobre os seus ombros, seja suporte para ele, seja bênção para ele. Não é você dizer assim, esse irmão é extremamente chato, insuportável, mas a gente tem que suportar, né, irmão? Isso deve ser conversa do mundo, não nossa. Seu irmão é extremamente, como diz, insuportável, então você consegue detectar onde é que está a falha dele? É nessa falha que você tem que atuar diante de Deus pelo seu irmão. É aí que você precisa ser suporte para ele, é aí que você tem que ajudá-lo, é aí que você precisa ser clemente, é aí que você precisa ser humilde, é aí que você precisa exercer sua vocação celestial. Aí ele diz assim, suportando-vos aos outros em amor, esforçando-vos, olha que palavra importante, fala de empenho, de ser diligente,
Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21, ele diz assim: apressa-te, é essa palavra, apressa-te, é uma questão de urgência, esforçando-vos. Hebreus capítulo 4, versículo 11, está assim: esforcemo-nos, esforça, apressa-te, esforçando-vos, empenhar, diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, se você pega esses 3 textos, você tem uma grande mensagem, com os detalhes didáticos, para entender os princípios que governam a nossa vocação celestial. A essência da nossa vocação celestial é a unidade do Espírito. Nunca vamos ter essa unidade, nunca vamos ter essa realidade de comunhão, sem humildade, sem mansidão, sem paciência. Nunca. Se nós queremos batalhar, esforçar e apressar a unidade do Espírito, essas palavras precisam ser realidade em nossa vida. Senão, irmãos, nunca seremos tábuas verticais na casa de Deus, seremos tábuas prostradas. Que Deus nos ajude, que esta palavra continue falando a todos nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma vez, Senhor, nos reunir em torno de ti, debaixo do teu nome, para ouvirmos a tua voz. Vem, Senhor, fala a nós, insista, Senhor, persista, porque nós carecemos do teu cajado, da tua vara, porque nós, Senhor, temos tantas disposições dentro de nós, operando contra a obra do teu Espírito, contra a edificação da tua casa. Senhor, tantas coisas em nós que tem nos deixado lentos, vagarosos, tardios. Inquieta-nos, Senhor, a apressar, a sermos diligentes na unidade do teu Espírito, na edificação da tua casa, para que o teu Espírito Santo venha encher essa casa, encher de tal forma que o homem não possa entrar, só o Senhor possa entrar, só o Senhor possa habitar esta casa, que não há espaço para a carne, mas todo espaço habitado pelo teu Espírito. Vem e opera dentro de nós. Nós oramos nessa noite, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor.